Uma questão da desinformação é que ela não existe sozinha, né? A gente não está simplesmente numa crise de desinformação, mas tem outros fenômenos que estão por trás aí. E um grande contexto desse ponto é que a gente vive numa grande crise de confiança, né? O jornalismo vive numa crise de confiança, mas não é só o jornalismo. Na verdade, o governo vive numa crise de confiança, as empresas, a religião, né? Vários fatores da nossa vida que basearam a nossa vida em torno de confiança, vem vendo essa confiança erodir. E a gente está tendo que se adequar nesse novo mundo onde a confiança é muito mais escassa, ela é muito mais dúbia, né? Um dos elementos disso é que a gente tende a confiar menos em instituições e mais em pessoas, né? Eu confio naquela pessoa. Por isso é muito comum as pessoas falarem frases como eu não confio na Globo, mas eu confio no William Bonner, né? Eu não gosto do partido tal, mas eu gosto do político tal dentro daquele partido, né? Tem um sociólogo inglês que chama isso de confiança com rosto e sem rosto, né? Confiança sem rosto é aquela das instituições. É o governo, a universidade, as empresas, por aí vai. Não tem um rosto, não é uma pessoa, né? E as confianças com rosto são pessoas, seres humanos, né? Isso é um contexto mais geral que a gente vive. Agora, a ascensão dos influenciadores, ela faz total sentido dentro disso, né? Ela se encaixa muito bem desse contexto geral, que é as pessoas passam a ter muito mais espaço na dieta de informação delas para alguém que é essencialmente uma pessoa, né? Vamos pensar, e mesmo que essas pessoas tenham virado instituições, né? Vamos pegar o Whindersson Nunes, por exemplo. O Whindersson Nunes, ele é, na verdade, uma grande empresa, né? Não é simplesmente youtuber, ele é uma grande empresa que produz vídeos e comédia e tudo mais. Mesma coisa Felipe Neto e tal. Mas a gente consegue imaginar a grande empresa, o Whindersson Nunes, Felipe Neto, sem o Whindersson Nunes ou sem Felipe Neto? A empresa, o Whindersson Limitada, demitiu o Whindersson. Não faz sentido, não fecha, né? O Whindersson é ele, né? Aquela pessoa, aquele CPF, né? Então, a partir disso a gente estabelece aquilo que a gente passou a chamar de relações parasociais, né? Aquelas relações em que eu, como público, sem um monte daquela pessoa, sem um monte do Whindersson, do Felipe Neto, ou o que for, ele não sabe nada de mim, mas eu sei um monte dele. Eu me considero amigo dele, mas ele nem sabe que eu existo, né? Isso aconteceu por uma série de coisas. O entretenimento tá assim, isso influencia a forma como a gente consome filmes e séries e produção de TV, e isso acaba influenciando para as notícias também. As pessoas, elas vão para onde se confia, né? Na confiança com o rosto. Isso nos traz uma série de desafios, porque a grande questão do jornalismo sempre foi a impessoalidade, né? A matéria que não é assinada, né? Algumas matérias só são assinadas, várias não são. Quem é que fez? Foi o G1. Foi a Globo, não interessa quem que fez, foi a instituição. E a gente está tendo que transitar num mundo onde talvez a gente tenha que pessoalizar mais. Eu acho que isso é uma possibilidade. Será que grandes veículos deveriam trabalhar mais com alguma estrutura, digamos assim, de um youtuber, por exemplo? Sei lá, aí eu tô pensando aqui, né? Será que o UOL teria que ter um youtuber, uma figura assim dentro do UOL que ia dar um pouco de cara para essas notícias? Não tô dizendo que a linguagem seria a mesma, né? Mas um pouco meio no mesmo princípio, será? Talvez isso nos ajude a ter um pouco mais de penetração nesse público, mas também traz preocupações éticas e de formato, né? Que a gente vai estar pessoalizando muita coisa que na verdade vem de uma grande instituição. Então a gente está aprendendo a navegar nesse cenário. Sim, se confunde proeminência com responsabilidade, né? Sim, essa fonte tem uma grande preeminência, mas quem é essa pessoa, né? Da parte dos influenciadores, muitas vezes se entra nessas discussões simplesmente para se ganhar clout, né? Para se ganhar buzz nas redes e tal. Aí eu tô pensando principalmente no início da guerra na Ucrânia, né?
A Rússia invade, tu vê todo mundo começa a falar daquilo sem qualquer tipo de embasamento, sem qualquer tipo de envolvimento com aquele tópico, né? Vai lá, Rafa Kalimann, vai lá o Choquei e outros assim, né? Perfis que não só não estão envolvidos, como estão propensos a falar muita bobagem, né? E muitas vezes, como tu disse, vai lá o jornalismo dito sério, né, e replica isso. Eu acho que nós temos um grande problema aí. Eu concordo com a tua preocupação, que é quem é que nós consideramos como fonte e para que consideramos essa fonte. Eu acho que tem um problema anterior aí, que é em quais discussões o jornalismo deve entrar e que geram com que ele acabe ouvindo essas fontes. A gente pode gastar muito tempo fazendo matérias de o que o fulano de tal bloqueou o outro na rede tal. Ah, esse fulano aqui fez fofoca de tal coisa. Ah, explicar tretas de rede social. Isso virou uma pauta, né? E eu me pergunto o quanto que isso são pautas que a gente deva continuar. Né? E eu não sou nem um pouco conservador em termos de jornalismo e entretenimento, mas eu acho que o quanto a gente realmente deve gastar energia e tempo, né, dos profissionais de redação indo para esse tipo de pauta, que no final das contas podem até gerar visualizações, podem, mas elas ajudam a, explicar o que está acontecendo no mundo, e dois, ajudam as pessoas a terem mais informação, mais confiança no jornalismo. Acho que esse é um grande ponto. Todas as formas de financiamento do jornalismo, que é, enfim, toda uma grande discussão, elas cada vez mais dependem de um público engajado com as notícias. E engajado significa valorizando as notícias, né? Será que a gente vai conseguir fazer o público valorizar as notícias se a gente estiver falando de tretas de redes sociais? Será que o jornalismo deveria olhar para isso? Eu acho que não. Eu acho que são discussões que se entra só porque tem que entrar. E daí a gente pode abrir mais uma porta aí da nossa conversa, que é quantas matérias e tipos de conteúdo são feitos numa redação simplesmente porque tem que ser feitos. Não porque alguém pensou, não, será que isso é um bom uso do nosso tempo? Mas que faz porque os outros estão fazendo e não tem que fazer. Quantas vezes a gente não faz isso? Perfeito. Isso enfraquece a marca e enfraquece o possível impacto, né? O jornalismo, eu estou pensando, veículos jornalísticos, eles têm que ser relevantes na cabeça das pessoas, né? Eles têm que ter essa ideia, bem que o pessoal da publicidade tem bem forte essa força de marca, né? Ele tem que ter relevância, né? E quando a gente acaba tratando de tudo porque tem que tratar de tudo, e tratando com volume, e as matérias são cada vez menores, e elas não entregam alguma coisa que o público está indo atrás, um significado maior do mundo, isso nos gera problemas, né? De fato, eu teria que ter números mais aproximados, mas grandes sites hoje, eles publicam em torno de 200 matérias por dia. Esse é um número bem razoável, assim. 200 é muita coisa. É muita coisa. 200, mesmo que seja 100. É muita coisa, sabe? Será que a gente está usando bem a energia das pessoas para fazer isso, né? O quanto que a gente pode reunir esse trabalho das pessoas que estão sempre... E as pessoas em redação, elas estão muito cansadas, elas não veem propósito naquilo. Será que a gente não pode reunir esses recursos para tratar de outros assuntos que possam sim trazer um impacto positivo, né? Não sei de veículos que... Aí vamos falar do financiamento, né? Não sei de veículos internacionais que conseguiram se monetizar bem, cuja chave foi volume. Normalmente não é isso. Normalmente a chave é qualidade, é nicho, é uma compreensão do público, não é volume, né? E daí tu acaba indo por esse caminho, só que o que se nota, né? Se usa a justificativa de, mas é o que o público quer, né? Como assim? Que pesquisa que foi feita com o público? Será que só porque o público clicou mais numa matéria, ele realmente enxerga mais valor daquele jeito? Eu acho que a nossa percepção precisa estar muito mais acurada de como é que a gente pode juntar, sim, o interesse das pessoas, mas com algum tipo de jornalismo que seja mais produtivo, mais significativo em termos sociais e para essas pessoas também. Não, eu acho que ela tem ainda. No jornalismo de dados significa muita coisa, né?
Tem desde os trabalhos super avançados lá que a gente já vai começar a chamar de jornalismo computacional, que até nem se fala jornalismo de dados, até as coisas super simples de eu vou pegar uma planilhazinha de Excel e vou tirar algumas conclusões dali e escrever uma matéria, né? E tudo aí no meio, né? Nas grandes redações, digamos assim, nas redações mais centrais, o jornalismo de dados já virou, assim, digamos, um processo de trabalho, né? Ele já está sistematizado dentro de grandes redações. Eu acho que ele ainda tem um potencial muito grande de a gente pulverizar mais, de a gente chegar mais nos interiores, em redações um pouco menores, em projetos mais pessoais, às vezes. Não necessariamente como um grande mote, digamos assim, mas como algo complementar, algo como para ajudar essas pessoas a contar histórias, né? Fiquem sabendo, tem um trabalho muito bom, aquela ONG de jornalismo investigativo, né? Que faz trabalhos muito relacionados à lei de acesso à informação. Eles têm um trabalho muito legal de formação mesmo, né? De ajudar outros jornalistas e veículos a entenderem como é que aquela investigação foi feita e como tu pode fazer também na tua esfera de governo, né? Com os dados sejam importantes para ti. Então, eu acho que tem um ponto aí que existe uma questão de pulverização dos métodos do jornalismo de dados, especialmente no que tange a lei de acesso à informação. A gente tem cada vez mais gente trabalhando aí. E a gente tem uma possibilidade muito grande de a gente trabalhar mais com jornalismo computacional, né? Lá na outra ponta, de utilizar mais métodos de automatização de tarefas, de inteligência artificial, por exemplo. Por exemplo, eu vou citar um trabalho que eu vi bem interessante, que não era brasileiro, era do Pudding, que faz visualizações de dados. E uma coisa muito legal que eles fizeram uma análise automatizada de, acho que eram uns 1000 livros, mais ou menos, 1000 romances, para entender como diferentes adjetivos eram usados para descrever homens e mulheres nos livros. Então, que tipos de adjetivos são usados para descrever cabelos femininos e cabelos masculinos? E todas as partes do corpo, né? E eles fizeram uma visualização super legal, assim, era toda baseada em scroll, né? Então dava scroll e aquilo ia mudando e tal, eram as páginas do livro animadas e tal. Essa é uma análise que só tem como ser feita de maneira automatizada. Ela não é muito complexa tecnicamente. E ilustrada da maneira certa, ela pode gerar uma conversa super legal, né? E daí ela resultava uma conversa sobre gênero, sobre representações masculinas e femininas na literatura, uma coisa super legal. Esse material ele está à disposição, não precisa de lá e nem nada, né? São dados que estão à disposição por aí, mas é uma análise interessante e empacotada de uma maneira interessante. E nota que também não é notícia. Qualquer notícia, qual que é o gancho? Não tem nenhum gancho. Foi uma análise que eles conseguiram fazer e que claro que é noticiosa, né? Claro que é jornalística. Então, esses formatos que usam dados e análises de uma maneira avançada, mas que mostram isso de uma maneira criativa, lúdica, para o público, eu acho que são muito interessantes. A gente tem possibilidade com isso, a gente tem possibilidade de jogos também, acho que tem narrativas geográficas, geolocalizadas também, né? Como o Info Amazônia faz bastante, de mapas que mostram o que está acontecendo e tal. Agora estava um conhecido meu participou de uma visualização de dados, criou uma visualização de dados sobre desertos de notícia, que é um tema que me é muito caro por conta do Atlas, na Venezuela. Então era um mapa da Venezuela que tu podia ir aproximando pelas províncias e tu via quantos veículos existiam e tal. Esse é outro tipo de visualização que as pessoas gostam muito. É uma narrativa diferente, conta a história de um jeito diferente e tende a ser engajante. Então acho que sim, existem vários formatos que a gente pode usar para trazer essas informações de uma outra maneira para as pessoas. Entender qual que é o papel do jornalismo ali, como é que ele pode ajudar a elucidar um pouco mais aquela situação, especialmente de contexto, né? E de uma maneira criativa, de uma maneira que as pessoas não encontram em outros lugares, né? Eu quero enfatizar esse ponto da palavra de contexto, né? Às vezes o jornalismo ele fica muito na informação do quê, né? Que é um pouco a clássica pergunta jornalística, né? As 6 perguntas do lead ali, mas a gente fica muito no quê, né? Olha, foi isso aqui que aconteceu. E cada vez mais na internet a gente quer explicar o porquê e o como. Esses dois cada vez mais são essenciais. Os outros a gente acha no Twitter, eles estão em outros lugares,
Esses aí estão mais explicados. Agora, o porquê e o como eles são mais difíceis. Eles têm mais valor agregado, para usar a expressão da administração, que eu acho que é muito boa aqui. Como é que a gente pode agregar mais valor ao jornalismo? No que, no porquê e no como. Porque isso não se encontra em qualquer lugar. Isso é mais caro, né? Tem um veículo que eu gosto de citar, ele é bem de nicho, mas eu acho um veículo muito interessante, que é o Swift. Swift é um veículo... Eu ia dizer que ele é americano, mas acho que ele é até baseado na Europa. Porque ele é bem global. O Swift trata... desculpa, Skift. Falei errado. Skift. S-K-I-F-T. O Skift trata do mercado global de viagens. Esse é o tópico dele. Existe há uns 10 anos, mais ou menos. E ele é sobre a indústria de viagens. Tanto a parte voltada para turismo mesmo, lazer, quanto a parte de viagem corporativa, a parte de linhas aéreas e grandes grupos hoteleiros, o Airbnb e o Booking e tudo aí no meio. Certo? Tudo isso aí no meio. Quem trabalha na indústria de turismo em alguma dessas pontas assina o Skift. Quem trabalha precisa saber o que está acontecendo ali. E eles não vão te dizer simplesmente o quê? Eles vão te explicar os grandes movimentos por trás dessa indústria, que é uma indústria super complexa e tal, né? Então, esse é um jornalismo que te ajuda a navegar nesse meio, né? Eu acho que essa é uma direção interessante para a gente pensar. Eu quero trazer 2 pontos aqui. Falando especificamente do jornalismo de dados, tem um problema jornalístico aí, que é caso a gente não consiga demonstrar para as pessoas o que os dados querem dizer, né? Tem gente que diz que jornalismo de dados é jornalismo escrito por jornalista para jornalista. Não sei se é tão forte assim, mas tem esse risco, né? Tem esse risco de a gente estar só falando entre nós mesmos e falando algo que para as pessoas é árido, né? Acho que tem um risco aí de ser um discurso alienante, digamos assim, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é a inteligência artificial traz muitas possibilidades interessantes para o jornalismo, em termos de automatização de tarefas, ajudar a melhorar produções de texto, por exemplo, ajudar a encontrar pautas, esse tipo de coisa. Mas um grande problema de inteligência artificial, sobretudo sistemas de LLMs, né, Large Language Models, estilo ChatGPT e outros, um dos grandes problemas é que eles facilitam a criação de conteúdo, né? Eles facilitam, torna mais fácil escrever um texto ali, né? E se tem uma coisa que a gente já tem nesse mundo, é conteúdo. A gente tem muito conteúdo sobre tudo que tu quiser e é publicado por tudo que é tipo de gente a hora toda. A gente definitivamente não precisa de mais conteúdo. E eu acho que os veículos podem muito cair no risco de associar, bom, o ChatGPT me ajuda a escrever mais matérias, né? Então, vou escrever mais matérias com ele me automatiza esse processo. E justamente mais volume. Voltamos no início que a gente conversou, né? Eles podem acabar sendo uma ferramenta para a gente aumentar o volume, e aí tá, ok, agora em vez de 200 eu consigo fazer 250, pagando a mesma coisa. Tá, mas isso não gera nenhum tipo de impacto, isso não gera nenhum tipo de impacto de marca na cabeça das pessoas, de responsabilidade, é só mais informação por aí, né? A mesma coisa os sistemas que geram imagens, né? Eles geram mais imagens no mundo que já tem muitas imagens, né? Qual que é o benefício disso? Então, eu me preocupo de o mercado acabar indo nessa direção, de simplesmente valorizando por valorizar e não entendendo onde elas podem agregar e simplesmente onde elas podem ser mais do mesmo, né? Tem 2 problemas aí. Um é que, de fato, eles são caixas pretas. Existe uma investigação do Washington Post que eles fizeram sobre o Bard, que eles conseguiram identificar várias fontes possíveis ali. Da OpenAI é muito mais difícil, eles realmente não revelam e não dão muitas pistas sobre que tipo de informação. Se sabe que se usou a Wikipedia inteira, o que é algo em tese positivo. Se sabe que muito provavelmente usou o Reddit também, o que já é algo
que tem um potencial de ser muito mais problemático, né? Porque o Reddit, embora tenha muita informação útil, tem também muita informação bem desagradável, né? E um problema inerente a esse tipo de desenvolvimento é por conta da tecnologia de deep learning, né? De aprendizado profundo, que faz com que a gente não consiga entender exatamente por que tal decisão foi tomada, né? Por que ele gerou essas palavras e não aquelas, né? Não tem como saber. Porque as relações entre os neurônios dentro, né? Não gosto dessa expressão, mas eles chamam de neurônios, né? A relação entre os neurônios ali dentro do sistema são tantas e em tantas camadas que simplesmente não tem como a gente olhar uma única decisão ali. Então a gente não sabe exatamente a fonte, não sabe exatamente como é que é o processo, né? E aí? E acaba gerando aquilo. Por exemplo, teve um caso famoso do Google quando eles liberaram o sistema de reconhecimento de imagens, que é aquele mesmo engine que tem no Google Fotos, né? Identifica o que tem. E quando tu buscava por gorilas no sistema, ele dava foto de pessoas negras. Um grande problema. E o que eles fizeram teve muita reclamação, e o que eles fizeram foi retirar a função. Então, eles não resolveram a função, porque eles também não sabem exatamente por que aconteceu. Se sabe que é porque os dados de pessoas negras não foram tão usados para treinar. Mas exatamente o que causou aquilo era mais fácil remover do que consertar aquilo. Então, notem como isso nos traz uma série de problemas possíveis aí, né? Em termos de desigualdade, em termos de vieses que estão aí no meio. E eu não quero ser extremo, acho que essas ferramentas têm usos interessantes, mas a gente tem que tomar muito cuidado e já pensar nesses problemas possíveis que elas acabam nos trazendo, né? Eu me considero um otimista incorrigível, sabe? Eu sempre tendo a olhar pelo copo meio cheio, assim, para essas coisas em perspectiva de futuro. Eu acho que tem algumas coisas aí. Por um lado, eu sou otimista porque nós estamos falando sobre essas coisas, né? Eu acho que o jornalismo nunca discutiu tanto sobre si mesmo. A gente tem uma série de observatórios, a gente tem relatórios como o relatório da Reuters. Eu acho que a gente está tendo uma disposição um pouco maior de academia e jornalismo no Brasil se olharem, né? Se olharem, porque é uma coisa que em outros países acontece mais facilmente, no Brasil historicamente não acontece. E acho que existe uma predisposição maior disso. Eu acho que todas as crises de desinformação e de plataformas, elas fizeram com que o jornalismo fosse mais obrigado a olhar para si mesmo, né? E olhar para o que está fazendo, né? Se a gente for pensar, por um lado, o PL das fake news, ele trazia embutida uma discussão muito importante ali, né? Na discussão aquela sobre remuneração dos veículos, uma grande discussão foi apareceu, tá, mas como é que tu define qual veículo vai ganhar? Ou seja, como é que tu define o que é um veículo? Claro que não foi resolvida porque o projeto não foi votado e até aquilo foi fatiado depois, né? Mas o fato de que trouxe essa discussão talvez seja um momento de a indústria se olhar no espelho, né? Peraí, nós vamos ter que conversar sobre isso. O bode está na sala, né? Então, eu sou um otimista nesse sentido, de que nós estamos falando mais sobre isso. E existem experiências de jornalismo no exterior que estão sendo positivas e a gente está olhando para fora para elas, né? Isso em termos das fontes que esses veículos usam e como eles fazem esse trabalho de conectar as fontes com, digamos assim, o princípio deles, né? Com o princípio jornalístico, né? Mas né? A gente tem sérios desafios aí na frente. Como é que a gente lida com um cenário de news avoidance muito grande? Um cenário de crise de desinformação? Um cenário em que o jornalismo ainda tenta depender muito fortemente de volume, né? Os desafios estão dados aí. Agora a gente tem que sentar e pensar em como é que a gente vai fazer.